Salve, salve, empresários e empresárias desse Brasil. Jonathan Pacha que vos fala, iniciando esse novo projeto chamado Bootcast, que é um podcast focado em gestão empresarial aplicado às escolas. Nosso objetivo é fazer com que você deixe de ser dono de escola e se transforme em um empresário da educação. Nós estamos aqui com o Felipe Domingos, que vai me acompanhar nessa jornada. Estou muito feliz pela tua presença aqui, Felipe. Cara, obrigado pelo convite de participar dessa nova jornada, dessa nova empreitada. E estou muito satisfeito de poder compartilhar um pouquinho com vocês os nossos conhecimentos sobre esse mundo da gestão, um mundo tão difícil, né? Um mundo tão solitário muitas vezes. E a gente gostaria muito que vocês vissem nesse podcast uma ajuda, um auxílio. Então vamos bater um papo sobre diversos assuntos que eu tenho certeza que vão tangenciar as suas necessidades e talvez possamos te ajudar nessa jornada aí de dono de escola a empresário. Maravilha! E hoje nós vamos falar sobre os 6 principais indicadores de uma escola de sucesso. E aí, Felipe? Caramba, 6 indicadores? 6 indicadores. Que levam ao sucesso da escola. Isso. Quando a gente pega escolas que estão dando muito certo, a gente sempre vai encontrar esses 6 indicadores performando em altíssimo nível. Bom, então, sim, sem mais delongas, vamos lá. Qual o primeiro? Eu acredito que não tem nenhum mais importante do que o outro, né? Não tem. O primeiro porque tem que começar por um, né? Isso aí. Então, beleza. Então, manda abraço. O primeiro, e talvez o mais intuitivo, ticket médio. Para quem não sabe, é a média do que você cobra aí na sua escola. A escola a gente costuma utilizar muito a mensalidade, né? Esse termo, que é ali o que o cliente nos paga mensalmente para que a gente mantenha o nosso negócio e possa oferecer todo o serviço. Ticket médio, então, a gente fala que tem que ser alto, né, Felipe? Ticket médio, ideal, né? Mais alto, melhor. O mundo ideal é que o ticket médio seja o mais alto possível para que gere o que a gente chama de margem, né? Que é aquilo que permite com que a gente toque o negócio sem grandes percalços e ainda consiga fazer investimentos e, obviamente, né, ter a nossa lucratividade, que ninguém abre o negócio para não ter lucratividade. Verdade. Se é tão óbvio assim, agora fica uma reflexão. Por que então as escolas têm dificuldade de ter um ticket médio alto? Porque assim, eu tenho visto no mercado já há algum tempo as escolas a cada ano tendo mais dificuldade de aumentar o seu valor, de aumentar o seu preço também. E eu vejo, na verdade, uma sociedade onde tudo aumenta, mas as mensalidades têm diminuído. A gente até conversava há um tempo atrás, né, que em algumas escolas o preço da mensalidade cobrado hoje é o mesmo preço de mensalidade cobrado há 20 anos atrás. Isso se você parar para pensar em qualquer outro tipo de negócio, por exemplo, o preço da Coca-Cola hoje não é o mesmo preço da Coca-Cola há 20 anos atrás, e não é nem perto disso, né? Por que isso acontece? Por que a gente está tendo essa situação que leva a um ticket médio que não é o ticket médio necessário, ou bacana, ou que eu sonharia, ou que eu preciso para minha escola? Na verdade, a gente entende que, como o meio educacional ele não se profissionalizou, ficou cada vez mais difícil demonstrar valor nos serviços que estavam sendo prestados. E se você não consegue demonstrar para o seu cliente o valor que você agrega na vida dele, dificilmente você vai conseguir aumentar preço. Então hoje, se a sua escola está tendo dificuldade de aumentar o ticket médio, de aumentar a mensalidade que é cobrada, é porque fatalmente você está tendo uma dificuldade de comunicar para o seu cliente o que você agrega, qual é o teu valor, qual é o teu propósito, o que você faz ali ao longo dos 200 dias letivos que compõem a sua entrega, né? Qual é o seu diferencial? E talvez você, nessa tua andança por aí, né, tenha ouvido falar a frase, que talvez seja uma das frases que a gente mais ouve, né? Mas aqui é diferente, você não está aqui, você não conhece a minha realidade, né? O que você tem a falar para esse gestor que identifica que ali é diferente, que você não conhece a realidade dele? Isso que você acabou de falar, vale para qualquer escola, em qualquer lugar, em qualquer realidade? Qualquer escola, qualquer realidade, mas eu entendo que existe o poder econômico da região.
Mas eu te pergunto, você é a escola mais cara da sua região? Porque se tem alguém praticando um preço maior, é porque existe essa possibilidade no mercado. Existe gente ali que paga, né? Isso. Então assim, todas são baratas, todos são o mesmo preço? Ok. Gera aí uma ótima oportunidade para você começar a se destacar e ter um posicionamento diferente, falando, não, aqui realmente é mais caro. É importante a gente ter coragem de ter esse posicionamento, tá? Não é para qualquer um. Agora talvez você esteja se perguntando, pô, mas será que, como que eu poderia fazer isso? Eu tenho percebido que quando você consegue demonstrar valor, é porque você tem um discurso com entusiasmo. Acredita, né? Você acredita naquilo que você está fazendo. E aí, como que você vai conseguir aumentar o ticket médio da sua escola se às vezes a pessoa que recebe o cliente ali na secretaria é uma pessoa desmotivada, que não tem ânimo, que vai falar de maneira, né, sem oscilação, sem vibração. E aí realmente a gente vai entender que ela não vai conseguir passar para o cliente o valor que é entregue. Não basta você ser bom, você tem que parecer que é bom e o teu cliente tem que perceber que você é bom. Que aí existe a percepção de valor que faz com que o preço possa aumentar e aí o ticket médio aumenta, né? Isso, eu vejo algumas escolas que são boas realmente na prática, só que elas não conseguem botar isso para fora. Fazem bastante coisa, alunos felizes, investem pra caramba no pedagógico, mas não conseguem cobrar, né? Ninguém nem entende. E na cabeça do pai muitas vezes é igual a todo mundo, né? A praça de alimentação, né? Isso aí. E a gente acaba caindo, né, nessa situação que a educação vem enfrentando, que ela vem se tornando uma grande commodity, onde se tudo é igual, eu vou sempre optar pelo mais barato. Então esse é o desafio da educação. Provavelmente esse indicador está fazendo você sangrar. E outro ponto que as pessoas não levam em consideração e acabam entrando numa guerra de mensalidade muito grande, baixando o preço, é não entender qual é o valor mínimo que você pode cobrar. Quando você entra numa guerra, numa briga, você tem que saber exatamente até que ponto você pode ir. E o ponto que a partir dali você já perdeu, então você não pode avançar. Eu tenho encontrado gestores que não têm noção do custo da sua operação e de quantos alunos precisam ter para manter o negócio de pé. E aí, se você não sabe o valor mínimo que você pode cobrar e você entra numa ansiedade, né, de brigar por menor preço, você acaba chegando a preços que não vão te sustentar no longo prazo. Tem até diversas histórias, né, de escolas que, se você colocar o máximo de alunos possível em cada sala, lotando a escola no topo de 100% nos 2 turnos, que nem é uma realidade mais, né, principalmente nos da tarde, vem infelizmente diminuindo bastante, pelo menos uma realidade de diversos estados do Brasil, né, talvez não todos, e aí você lota todos os 2 turnos, as salas lotadas em todas, e mesmo assim você não consegue pagar a operação. Porque nessa grande ignorância do gestor, desculpa falar assim, mas na realidade é de fato isso. A palavra ignorar significa apenas não saber. Isso, mas às vezes as pessoas podem ficar impactadas, né? Não chamou de ignorante. Não, enfim. É que existe uma percepção, um senso comum de que se eu colocar mais alunos, eu resolvo o meu problema. Mas eu venho fazer uma observação, realmente ter mais clientes é muito bom, mas se você tiver mais clientes com um ticket médio mal posicionado, você na verdade vai estar aumentando o teu prejuízo. Um exemplo claro é quando a gente fala com um produto, eu estou com esse produto aqui e ele custou R$100. Bom, para eu vender ele, se eu vender por R$90, eu tenho um prejuízo. E fica claro, eu tenho prejuízo. Então ninguém vai querer vender por menos de R$100, que é o próprio custo. Mas na educação, às vezes, a gente acaba vendendo por um valor menor do que o custo, porque se a gente não conhece o custo, a gente está suscetível a cometer esse erro. E aí eu penso, eu vendi um
um mouse só e por R$90. Eu tenho R$10 de prejuízo. Vou fazer o seguinte, vou vender 1000 mouses agora por R$90, que agora vendendo 1000 eu consigo resolver o meu problema. E aí, Felipe? Não, na verdade você multiplicou o seu problema por 1000. Né? Isso, porque você tinha R$10 de prejuízo, agora você tem isso multiplicado por 1000. Né? Então, você amplia o seu prejuízo sem ter ideia e acaba entrando num buraco que você não vai conseguir sair sozinho. É isso. Então, se você é gestor e está nos escutando aqui e não sabe exatamente qual é o teu custo, provavelmente você está ali, beirando, tá correndo esse risco de praticar um valor que está abaixo do seu custo. Então, muito cuidado com isso, atenção, é isso. Então, ticket médio mais alto possível dentro do poder aquisitivo da tua região, sim, é claro, mas a gente tem que sempre buscar ter o maior ticket. Para fechar esse item, né? Talvez aí um item polêmico e importante, porque fala da arrecadação da escola, né? E esse aumento da concorrência, Jonathan, que vem acontecendo em diversas escolas. Há 20 anos atrás, como a gente citou aqui, pegando o mesmo exemplo, eu tinha menos escolas que existiam, então a disputa pelos alunos era menor, e agora eu tenho um número muito maior de escolas. Como é que ter um ticket médio bom, aquele que me atende, é possível dentro dessa situação? Bom, para que você possa cobrar mais, você tem que conseguir mostrar valor. E uma ideia que eu tenho de conseguir mostrar mais valor é você criar uma gourmetização na educação. O que você pode fazer na sua escola para que ela possa ter aquele ar mais gourmetizado? Porque está na moda. Quando você vê, né, o hambúrguer, né, tem um hambúrguer comum e aí você topa pagar ali um valor comum. Mas para você pagar R$50 no hambúrguer, R$60 no hambúrguer, e existem hambúrgueres com esse valor, ele tem que ter um formato diferente, algumas características que vão dar um ar de sofisticação, né? De exclusividade. Então a ideia é, o que você pode fazer hoje com o ambiente que você tem da sua escola, com o público que você tem, para poder gerar esse ar. A gente vai precisar ser cada vez mais criativo para poder ter ideias inovadoras e gerar essa sensibilidade no seu cliente de que você possui um serviço gourmetizado. A gente está só no primeiro, faltam 5. Sem dúvida, a gente já bateu aqui em diversos pontos importantes, mas agora fiquei curioso em saber qual é o segundo. Segundo aqui, bom, eu vou falar sobre a inadimplência. Eita, que a gente saiu de receber para não receber. Gostei dessa... Gostei. Vamos embora. É algo que eu vou contar uma experiência aqui. Para quem não me conhece, hoje eu tenho 9 escolas próprias e na nossa rede são 14 escolas. A gente trabalha no formato de franquias e a gente, quando eu estava abrindo a primeira escola, então você gera os boletos, né? O pai assinou o contrato, levou os boletos para casa. Vambora. E professor de matemática ali, dando aula, fiz engenharia também, mas eu estava ali já há algum tempo dando aula e com aquela paixão pela educação, como cada um de nós que abrimos escola, acaba que nós estamos ali realizando um sonho das nossas vidas. E aí depois de certo tempo, a gente começa, alguma coisa não está batendo, não estou tendo dinheiro para pagar, alguma coisa aqui. Está faltando, onde que está o dinheiro? Não ia a nota, e a gente fica ali procurando. Assim, na verdade, a gente descobriu que a gente não estava recebendo tudo. E a gente disse, mas como? O pai não pagou? Vê aí se o filho dele está vindo. Aí puxou, não, o filho está vindo. Filho está vindo, fez prova, 4, 5 meses depois da escola rodando, a gente naquela dificuldade. Você que inaugurou uma escola do zero, sabe o que eu estou falando. E aí a gente no meio do caminho, cara, você acredita, a gente não imaginou que os pais não fossem. Demorou 5 meses para você identificar que tinha pai inadimplente. É inacreditável. Bom, foi assim que a gente começou. Hoje estamos aqui falando sobre KPIs importantes de uma escola de sucesso. É claro que algumas coisas a gente foi aprendendo no meio do caminho,
Aí se você está perdido ainda com a sua inadimplência, é claro que ainda dá tempo de você virar esse jogo. Assim como funcionou para mim, pode funcionar para você também. Aproveita e para agora e fala assim, deixa eu buscar a galera, aproveita aí o insight, falei que a gente teria insights aqui, aproveita esse insight e começa a buscar essa galera. Mas vamos lá, inadimplência, como é que eu trato isso? É um tema sensível, né? Porque a gente está falando do responsável, existe toda uma questão de legislação, né? Que a criança não pode ser constrangida, enfim. Como é que a gente lida com isso para tentar ter a menor inadimplência possível? Vamos lá. Bom, a inadimplência, ela acaba que foi facilitada por uma lei, olha o nome da lei, a lei do calote, né? Legal essa lei, e que ela ali, eu entendo em qual fundamento ela está cunhada ali, mas é que a criança realmente ela não tem culpa e ela precisa ter acesso à educação, e alguns pais acabam utilizando dessa proteção, dessa brecha, da gente não poder evitar a entrada do aluno, né? Deixar com que ele faça as avaliações, gravar documento, nada disso pode ser feito, claro. Então, bom, se a gente não tem leis ali que nos garantem os recebíveis, de maneira que você possa penalizar o seu cliente, encerrar o serviço por falta de pagamento. No caso, você não pode fazer isso no meio do ano letivo, você tem que aguardar o ano letivo terminar e não renovar o contrato desse responsável. Mas enfim, o que fazer? Eu entendo que a gente precisa profissionalizar o sistema de cobrança. E hoje, assim como eu comecei, ainda tem escolas, eu descobri isso no 4º, 5º mês, mas tem escolas com 4, 5 anos, com 10, 20, 30 anos, que não tem um setor de cobrança estruturado. E aí como você consegue trazer um melhor desempenho para um indicador que é muito importante se você não tem ninguém acompanhando esse processo? Eu costumo dizer, Felipe, que aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, se eu quero melhorar a inadimplência, eu preciso acompanhar mês a mês. E como que eu faço essa administração da inadimplência? Eu tenho que ter alguém específico dentro da unidade para obedecer uma regra, um conjunto de ações que vão desde avisar com antecedência a data do vencimento que está chegando até os primeiros dias de inadimplência ou, nesse caso, atraso do pagamento, já buscando ali uma negociação. O nome disso se chama régua de negociação. Régua de cobrança. Então eu tenho ações que são antes do vencimento, ações que são posteriores ao vencimento, para que a gente possa se comunicar com o cliente de maneira tranquila ao longo desse processo. E aí isso até evita, né, que o diretor, o gestor, ele se exponha, né, ele se desgaste com o responsável, já que você está terceirizando esse processo ou para uma empresa ou para alguém de dentro da escola que vai fazer esse processo, porque essa pessoa precisa ser alguém firme, né? Precisa alguém que busque trazer esse dinheiro, porque se a gente for simplesmente ser levado por cada história que é contada, a gente vai passar por todas, e ali dentro tem histórias verdadeiras sim, tem situações sim de dificuldade do responsável, e que nesse caso, obviamente a escola, como qualquer outro serviço, talvez teria ali uma complacência com aquela situação, mas existem outros que vão se aproveitar daquela situação simplesmente para não ser adimplente, né? Não tem como uma escola crescer e ter sucesso se não tiver um acompanhamento aí dessa gestão de inadimplência. Falando em números agora, qual seria um percentual aceitável? Eu falo que principalmente o percentual aceitável é abaixo de 5%. Aí você fala, absurdo, aqui na minha região é 15%, né? Eu já escutei escolas falando 20%, isso. E aí eu falo assim, tá, quantas pessoas tem a sua equipe de cobrança? Não tem ninguém. Está explicado. Está explicado por que a inadimplência chega a índices tão altos que fazem com que o negócio seja inviável financeiramente, porque você tem o aluno, ou seja, você tem o custo para manter esse aluno lá, e aí você não tem aquele recebível que está programado para receber, e aí é claro que você fica com um rombo nas suas entradas, né? Então, entre o faturamento bruto e o faturamento líquido, de fato,
a gente tem ali um gap muito grande. Tem até, para a gente encerrar esse KPI, né, aquela brincadeira, né? O número é 011, é cobrança, São Paulo está me cobrando, né? Por quê? Porque as empresas de serviço, elas precisam fazer isso. Elas fazem porque existe uma máxima, as pessoas pagam quem mais perturba, as pessoas pagam quem mais enche a paciência, né? Então, a gente precisa ter uma linha tênue entre conseguir cobrar sem desrespeitar, sem expor, mas não deixar de cobrar. Porque eu fico nessa linha, eu gestor, fico nessa linha de não perturbar, só que, e aí eu também não recebo. Então eu estou prejudicando o negócio em função de um sentimento, simplesmente, né? Então existe essa linha, acho que esse processo de terceirizar para que o gestor possa ser um pouco mais blindado dessa relação direta com o pai, para não ter esse desgaste, é uma excelente saída, uma excelente solução, mas você precisa adotar isso. E você também não pode ter medo, aquela palavra que você falou no início, né? Coragem, você precisa ter coragem de cobrar pelo serviço que você está entregando, um serviço bom, você sabe o serviço que você entrega, você sabe a qualidade que você tem e como é difícil fazer rodar, né, no dia a dia, com todas aquelas questões que envolvem uma escola. Então você precisa ter coragem para fazer isso acontecer. É isso aí. Bom, para encerrar esse KPI, eu sei que você falou para encerrar, mas eu lembrei agora que são as garantidoras que agora tem no mercado. Acho que não tem como a gente falar de inadimplência sem tocar nesse novo modelo de negócio que chegou na educação. São as garantidoras, ou seja, você combina um percentual com uma empresa que você vai terceirizar a sua cobrança, você vai terceirizar todo o seu recebimento vai cair todo para essa empresa e ela vai te repassar o percentual combinado, tá? Bom, se você enxerga que esse é o melhor caminho, por favor, não negocie nada acima de 7%, tá? Mas aqui o meu histórico é 20%, então não feche nada agora, comece a fazer um trabalho de cobrança para que você consiga diminuir esse percentual, para que depois você consiga negociar com uma garantidora um percentual menor, tá? Então assim, para ter uma escola de sucesso, dá trabalho. Nada vai acontecer de maneira espontânea e natural, principalmente a inadimplência. Maravilha! Então falamos de formas de aumentar o meu recebível, formas de diminuir a minha perda. E nas duas a gente está falando em ampliação de arrecadação, certo? Perfeito. Seguindo nessa linha, qual o próximo KPI? Que tá animando aqui. Vamos lá, qual é o próximo KPI? Bom, vou falar aqui sobre optantes do material didático. Bacana, essa aí é boa. Hoje eu enxergo que não tem mais como uma escola não olhar para um recebível importante e gigante que é a venda do material didático. Antigamente as escolas elas adotavam livros e o pai comprava esse livro em outros lugares. Você via a lista de material, editava, né? Hoje é muito importante você que é gestor ter um material de qualidade, alinhado com a sua metodologia, alinhado com o seu propósito, que você possa adquirir esse material com preço acessível e vender ele para o seu cliente final. E ainda tem um modelo que essa empresa vende direto para o seu cliente final e você é remunerado já um percentual combinado com essa empresa em cima do valor que você está vendendo para o seu cliente. Esse é um recebível muito importante e todo gestor deveria se preocupar em fazer com que 100% dos alunos adquiram o material. Isso vai trazer uma receita muito poderosa para dentro do seu negócio. Então, não abra mão dos recebíveis que vêm, dos proventos que vêm da venda do material didático. Principalmente porque não só o recebível é importante, mas aqui a gente também está falando de educação, existe também o aluno envolvido nisso, existe a questão pedagógica envolvida, né? Como que o aluno ele vai acompanhar o que está sendo colocado, está sendo ensinado pelo professor de quaisquer disciplina, sem que ele tenha um material para isso. O material vai fazer com que ele estude, com que ele faça exercícios, com que ele pratique, com que ele revise a matéria. Então, é fundamental que você tenha. Qualquer curso que se faça, qualquer aprendizado que se tenha, existe uma base, existe um material.
né? Só que em algumas situações, o que acontece, Felipe? O que acontece? O aluno ele acaba pegando emprestado, o aluno que usou no ano passado quer vender, quer comercializar isso. Fazendo ali um mercado paralelo. Isso, acontece, não acontece? Fala aí, comenta aqui embaixo, comigo acontece. Foi ontem. Isso aí. E aí o que acontece assim? Na verdade o aluno acaba tendo material, mas quais são os artifícios, né, que você pode ali trabalhar com a família para que você consiga fazer essa venda? Lembrando que não é uma venda casada, não é uma venda que você possa fazer ali goela abaixo, tem que ser assim, como o Felipe falou, é uma necessidade prioritária para o desenvolvimento do aluno. É necessário ele ter o seu próprio material para que ele possa consumir aqueles conteúdos, colocar em prática tudo que está aprendendo. E aí, quais são assim, alguns aspectos, né, algumas objeções que você pode quebrar? O primeiro, se ele pega um material usado, será que a motivação dele vai ser a mesma? Porque quando você está com material novinho, às vezes ocorreram atualizações, então, né, estão diferentes as páginas. Aí ele, né? não, a página, no meu não está isso, ele se sente perdido. O adolescente ali, por si só, já não tem uma motivação espontânea de estudar, de se manter ali focado nos estudos. Então, se a gente, né, não conseguir mostrar para a família a importância, a gente vai falhar nesse processo. Então, primeiro, falar para o pai que adquire esse material no mercado paralelo, os problemas que ele pode trazer para o filho dele não sentir exclusivo, né, o material é meu, e se apropriar daquilo e ter assim também motivação para colocar em prática. Se o aluno não tem material, eu te aconselho a fazer um termo de não se responsabilizar pelo aprendizado da criança, porque ela não vai ter uma ferramenta importantíssima a ser utilizada ao longo desse processo. Então faz o pai assinar, eu me responsabilizo caso meu filho... É um papel, não tem muita validade, mas isso dá um peso na família. Com certeza, uma dica de ouro essa, né? Porque você não só transfere a responsabilidade para quem de direito, porque foi o responsável que por diversos motivos optou por não comprar, né? Não vem aqui o caso dos motivos, mas você não pode se responsabilizar como escola. E além disso, você acaba colocando a pressão necessária que você precisa para que ele seja um optante pelo material e isso vai trazer mais receita para a sua escola. Mas assim, genial. O que a gente tem visto na prática, né, são gestores assim, indignados, porque fazem festa de 15 anos, compram-se um monte de coisa, mas o material não compra. Viaja para fora do país, mas não paga a mensalidade. Então, na verdade, o que falta é a valorização da educação das famílias. E entendendo que aquilo ali é importante, faz parte, e é teu papel como gestor jogar esse peso para ele, para que ele possa falar assim, caramba, será que eu vou economizar aqui, mas será que vai valer a pena? Será que eu vou estar prejudicando o meu filho? Qual vai ser o reflexo disso lá na frente? São reflexões que você precisa fazer o seu familiar aí refletir. Cara, olha que bacana, né? Então a gente está falando de aumento do ticket médio, que aumenta a receita. Diminuição da inadimplência, que aumenta a receita. Número grande de optantes pelo material didático, por conta de um repasse, que aumenta a receita. Está começando a ficar bem aqui explicado para mim por que são KPIs que aumentam a lucratividade. Agora eu estou bastante curioso para o próximo, porque você já estou conceituando, caramba, tem gap aí, né? Tem coisa embaixo do tapete que eu não estou vendo, né? E eu digo mais, tudo que a gente está falando aqui, eu tenho certeza que você está falando assim, isso daí eu já sei, sabe? Mas se eu for aí na tua unidade, pode fazer o convite, escreve aí nos comentários, vem aqui, manda o endereço, já falo. Será que você está fazendo todos esses acompanhamentos? Bom, vamos lá. O quarto KPI é número de cancelamentos, transferência, pedido de transferência, enfim. Vamos falar primeiro assim, aquele cancelamento que é mais comum logo ali naquele período de início de ano. Né? O que você enxerga disso daí, Felipe? O que pode acontecer? Cheguei, meu filho não se adaptou à escola, ele não gostou, aí na verdade, né, o filho que não queria sair da escola por causa dos amiguinhos, aí coloca uma série, né, de questões. Ou depois ali da primeira avaliação, né,
quando vem aquela nota baixa. Ele não se adaptou. Não se adaptou, a escola é muito difícil, na outra escola tinha trabalho, aí talvez vá para uma outra que não tenha trabalho para composição de nota. E a gente, né, entende as diversas maneiras de compor esse processo pedagógico de avaliação, né? E aí não se adaptou e quer ir embora. Ou o pai, que assume um compromisso, só que ele percebe ao longo do caminho que ele não vai conseguir honrar, mas também não quer ficar inadimplente. Até um pai bacana, né? Pô, não quero ficar. E aí ele quer optar por uma outra escola mais barata. Então, assim, são alguns fatores que levam ao cancelamento logo no início do ano. Eu enxergo um também, que é quando a gente trabalha ali com uma venda de alto impacto, né? E aí o que eu falo? É quando a gente está sempre trabalhando, quando você tem um processo de venda mais estruturado, em um determinado momento você tem que botar uma pressão para ir fechar logo. Porque vendedor que fala assim, não, tudo bem, então você vê aí. Vem semana que vem. Quando você quiser você volta. E aí, enfim, esse tipo de escola não vai conseguir matricular hoje em dia no mercado tão acirrado que está, com essa concorrência aí brutal. Mas, né, aplicando essa metodologia de fechamento de matrícula com uma pressão, uma negociação ali de alto impacto, depois pode haver, né, no pai aquele sentimento de, pô, será que eu fiz? Perdido, caramba. Caramba, fechei lá, mas nem sei se era o melhor, fui ali conduzido pela emoção, acabei fechando. Invariavelmente as pessoas vão voltar, né, para fazer esse cancelamento, até porque, recebeu uma proposta menor, com preço menor ali do concorrente, e na cabeça dele é a mesma coisa. Existe uma virada muito grande de chave aqui na nossa trajetória, que foi quando a gente começou a acompanhar os cancelamentos. Cancelamento também era um indicador que a gente não acompanhava. Eu lembro disso, que a gente tinha lá, as matrículas iam lá, caramba, a gente já há algum tempo faz ranking, né? Isso. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas a gente fazia lá o ranking, tinha um número X, e daqui a pouco, quando a gente ia ver os boletos e a gente ia ver o recebível, tinha um número menor. Mas o que aconteceu? Os boletos não saíram? Cadê essa galera? E a gente via, a galera não existe. Essa galera não existe, só que elas não saíram do sistema porque não se acompanhava o cancelamento. Isso é isso. Então pensa que você fez uma campanha de matrícula, você matriculou 200 alunos e na hora de acompanhar os boletos só tem 150. Aí você fala, cara, o que aconteceu? Será que eu tenho 50 alunos bolsistas? Por que não tem 100? Por que não tem 200 boletos aqui se eu tenho 200 alunos? Porque matriculou, você contou um. Matriculou de novo, contei 2. E assim a gente foi contando, só matrícula, no final 200 matrículas. Quando começa o ano, quando está ali, você olha, 150 boletos. Não tem 200, o que aconteceu? E aí a gente descobriu que cancelamentos era um número que era muito relevante ao longo do processo. Ou seja, tinha gente que cancelava. Mais uma descoberta daquela. Rapaz! Igual aquela, né? E o pai não paga. É isso. E a gente entendeu que, aí a gente, depois que entende um problema, né, descobre um problema, a gente, vamos criar um processo para tentar minimizar essa perda, porque não adianta nada você abrir a torneira, botar para encher e o balde está furado e ali está deixar o ralo aberto, né? Ou deixar o ralo aberto, enfim. Então a gente entende que foi preciso criar um processo, né? Então todo pai quer cancelar, a gente criou uma burocracia para fazer ele pensar 2 vezes, para passar pelo coordenador, para resgatar aquilo que foi vendido lá atrás, para trazer de novo à tona o sentimento, a realização, o valor do teu produto, para que depois ele pudesse falar assim, foi por isso que eu fechei. E a gente consegue, dessa maneira, reverter muitos possíveis cancelamentos. Ou seja, diminuir o percentual de gente que quer cancelar, ou seja, diminuir a taxa de cancelamento, aumenta o faturamento também, porque é mais gente dentro da escola. Ou seja, mais um KPI que aumenta a receita da escola. E a gente fala, vocês só vão falar de KPI que aumenta a receita, que aumenta a lucratividade? Eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. O lucro, ele financia o seu propósito. Você não consegue colocar o teu propósito de maneira grande, de maneira expansiva, abrangendo o maior número de pessoas, se você não consegue gerar lucro com isso.
Então, assim, é importante, porque não é sustentável, você vai acabar antes. Então, assim, é muito importante você olhar realmente para aquilo que você está fazendo, para o lucro, não para simplesmente esse lucro te trazer tranquilidade e uma vida boa, mas que você possa crescer, ter mais investimentos, porque se você não está lucrando, provavelmente a tua escola está com aspecto de falida, está sem investimento nas estruturas. Provavelmente você está tendo que negociar com um sistema de ensino pior para que você tenha um preço menor, porque existem hoje, o mercado está tão pulverizado. Enfim, eu acho que está assim, está prostituído, eu acho que essa é a palavra, com editoras que compram escolas, botando ali, olha, eu vou te dar tantos R$1.000 para você adotar o meu material. E aí você acaba cedendo essa pressão pelo dinheiro, sem nem olhar o conteúdo que você está aplicando para os seus alunos. Aí quer dizer, você perde o seu propósito, porque agora você já não faz mais aquilo que você realmente acredita, você está pegando um material que tem uma metodologia que você nem acredita, se você não acredita, você não consegue vender direito, porque a gente viu aqui que para vender melhor, mostrando o valor, tem que estar entusiasmado, tem que estar com paixão, e aí começa um ciclo, né, que vai terminar, como a gente tem visto hoje, muitas escolas chegando em momentos difíceis da sua trajetória, com muita dificuldade financeira, sem investimentos na estrutura, e assim, é uma pena, porque são escolas que já tiveram grandes números de alunos e hoje estão na beira da falência. Cara, vale um short aquela fala, né? O lucro financia o seu propósito. Vale um short, depois aí deixar para a equipe aí pegar esse short, que é bem bacana. Gostei. Comenta aí, bota aí nos comentários o que você acha dessa frase. O lucro financia o seu propósito, o que você entende disso e como que você acredita que pode fazer isso acontecer na sua escola. Mas vamos lá. Estamos aqui evoluindo nos nossos KPIs que aumentam a arrecadação da escola, que trazem lucratividade. Qual o próximo, Jonathan? Esse foi o quarto, estamos indo para o quinto? Isso, faltam dois. Faltam dois, vamos lá. Então vamos lá. Índice de rematrícula. Esse é bom, hein? Esse é bacana. Rematrícula. Então assim, vamos separar o processo de aquisição de alunos, certo? Você tem dois processos, inclusive já vou dar um spoiler. O último vai ser captação de novos alunos. Ou seja, matrícula. Então vamos falar sobre esses dois KPIs aí, começando pela rematrícula. Não tem nome diferente à toa, né? Não tem. Se é diferente, tem processo diferente. Inclusive, se teu índice de rematrícula está baixo, é um determinado departamento que você tem que trabalhar. Se o teu número de matrícula está baixo, já é outro departamento. Fala um pouquinho para mim disso aí, Felipe. Então, vamos lá. Se a gente está falando de rematrícula, você está revendendo, o nome já está dizendo, né? Para aquele mesmo aluno que já é cliente seu, ou seja, você vai revender. Se esse cara não quer te recomprar, não quer comprar você novamente, muito provavelmente ele está chateado com alguma coisa. Ele se decepcionou com alguma coisa. Então, muito provavelmente, o departamento que precisa ser investigado, acompanhado, é o pedagógico. Então, você precisa entender como o seu pedagógico está atuando. E aí, quando a gente fala de pedagógico, deve ter aparecido na tua cabeça, meu coordenador, meu orientador educacional, meu orientador, enfim, ou meu diretor. Então, é uma galera que precisa ser sim acompanhada. Você precisa verificar a atuação dessa galera que, obviamente, faz parte de um processo de gestão, mas você também precisa acompanhar o professor. Perfeito. Você precisa entender como esse professor está se portando em sala de aula, ele está usando material didático, ele está dando atenção aos alunos, ele cumpre o cronograma, as avaliações casam com a aula que está sendo dada, ele dá atenção aos alunos, ele não estabelece o viés político dele ali na sala de aula, ele tem um comportamento de respeito a todos os tipos de pessoas, pensamentos, enfim. Então você precisa acompanhar tudo isso. E, obviamente, não é fácil, mas é um setor fundamental. Porque se o aluno está insatisfeito, ele fala em casa, e não importa muito a idade, né?
Principalmente crianças, elas são bastante mais verdadeiras, né? Elas escapam muito mais do que está acontecendo na escola, aquilo que está chateando, né? Perfeito. E, obviamente, que até as questões de indisposição entre os alunos precisam ser, sim, tratadas pela coordenação, pela orientação, para que a gente possa mitigar. Então, se você está pensando em rematrícula, é óbvio que existe um grupo que vai sair, eu vou me mudar, existem os inadimplentes, cada vez menos, aprendemos aqui como fazer, né? Existe essa galera, mas a gente precisa acompanhar muito ao longo do ano todo, o pedagógico, para que a gente possa ter certeza que vai ter uma rematrícula maneira, grande. E a última dica, né? Você não começa a fazer a sua campanha de rematrícula, não tem campanha de rematrícula. Você starta, pessoal, já pode aqui rematricular. Então você abre o carrinho, né? Como se você estivesse fazendo ali uma venda online, né? Não é. Só que quando que você começa a startar sua rematrícula? No primeiro dia de aula. Porque você rematricula dia 1º de fevereiro, você rematricula no dia 2 de fevereiro e você vai rematriculando até o final do ano. Porque, às vezes, uma única coisa pode quebrar esse ano. A linha é muito tênue, né? E quando o Felipe fala de rematricular, 1 de fevereiro, dia 2 de fevereiro, é porque você começa a entregar o que foi prometido de maneira intensa, fazendo com que o seu cliente fique satisfeito. E isso já vai gerando dentro dele o desejo de dar continuidade àquele serviço. Ele não consegue se enxergar fora daquilo ali. Uma ação muito importante que você pode fazer para poder medir a temperatura disso é criar um processo de avaliação chamado NPS, Net Promoter Score. Isso aí. E aí você vai poder sentir como que o teu cliente está avaliando os professores, coordenação, enfim, faz uma avaliação 360, comunica a equipe de maneira muito tranquila, falando, olha, a gente precisa entender qual é a visão do cliente para os nossos serviços prestados e todo mundo vai ser avaliado. Se coloque você também como gestor, dono da escola aí, para ser avaliado pelos funcionários, pelos pais, enfim. Faz uma avaliação 360 e no final você vai ter informações valiosíssimas sobre o seu negócio. Inclusive vai ter professor que você achava que, pô, esse professor todo mundo gosta. Todo mundo gosta e vai lá ver que a avaliação dele não é tão boa assim. Enfim, você pode se surpreender. Então não deixe de fazer uma avaliação, fazer o NPS. Tem um influenciador que eu sigo que ele fala que é importante a gente fazer a iteração. Iteração é diferente de interação. Iteração vem do verbo para você, vem de um significado para você melhorar a cada ciclo o seu produto, o seu serviço. Então você olha, vê o que não deu certo, vê o que funcionou, melhora aquilo e vai fazendo essa iteração. É de maneira cíclica. Então a cada ano você vai estar entregando um produto melhor, fazendo com que o seu índice de rematrícula fique cada vez maior. Mas como é índice, a gente precisa colocar aqui um percentual para que a gente possa estabelecer uma meta, né? Poxa, qual seria, Felipe, na sua opinião aí, um índice de rematrícula? Cara, o índice de rematrícula aceitável, bacana, ele precisa ser ali minimamente acima dos 85, 86, 87%, né? Porque a gente dentro disso coloca ali as perdas de mudança, até as insatisfações, né? E a inadimplência, porque assim, se a gente entende que você está com, sei lá, 3%, 4% de inadimplência, e para que você crie uma cultura, né, de ensinamento, inclusive para as famílias da tua região, que você vai ser severo com a lei que você criar ali, ou seja, inadimplente não renova, são 4, 5% que você vai estar não renovando. E aí se você tem a inadimplência muito alta, fica cada vez mais difícil, porque você vai prejudicar o seu índice de rematrícula. Por isso que é importante acompanhar a inadimplência para que o índice de rematrícula não seja prejudicado. Queria só retornar a um detalhe que você falou, né? Você deve ter ficado aí na sua mente, como é que eu vou fazer o meu professor ser avaliado, né? Porque é tão sensível. Quando a gente começou, a gente tinha essa preocupação, né? Mas a gente entendeu que era mais importante a gente conhecer o que o processo dizia do que a gente ficar preocupado com o que vai ser pensado.
Então, porque nesse caso é uma questão de manter ou não manter, de morte ou de continuidade do negócio, né? E aí você pensa, caramba, eu vou fazer isso? Então, faça. Só que você precisa fazer do jeito certo. Uma boa comunicação, apresentando para todos que vão ser avaliados quais são os índices, os parâmetros, quando vai começar, quando vai terminar, como que é feito, como ele recebe esse resultado, porque ele quer saber, já que eu vou ser avaliado, eu quero receber. Então você precisa criar um bom processo de feedback, né? Você precisa fazer com que aquela pessoa receba aquele resultado de maneira bacana. Eu costumo aconselhar que você faça no mínimo 2 vezes no ano, né? Não é tão simples fazer mais, né? Porque tem outras coisas a serem feitas na escola. Então você faz 2 vezes no ano, 2 bons momentos, abril e setembro. Abril a galera ali já conhece o professor e tal, né? E aí você tem ali aquela chance, às vezes o professor foi mal avaliado em abril, e aí você dá uma nova oportunidade em setembro, que é antes do final do ano, antes de você abrir o carrinho para rematrícula, e você pode se surpreender com aquele professor que recebeu aquele feedback de maneira bacana e ele aumentou a performance dele. Isso é acompanhamento pedagógico, isso é ação de rematrícula. Isso, e aí você pode também criar artifícios ali para poder parabenizar, né, com coisas simples ali, os professores tiverem os melhores desempenhos também. Não custa nada você fidelizar aqueles que estão ali trazendo o melhor desempenho para os seus alunos e satisfação também. Maravilha. Então... calma aí, tem uma coisa, hein? Esses 85%, como é que faz essa conta? Né? Como é que faz essa conta? Em cima do número total de alunos, como é que a gente faz? A gente tira os alunos que estão na última série. Então, por exemplo, se tua escola vai até a 3ª série do ensino médio, você pega todos os alunos, exceto a 3ª série, porque não tem como você renovar esse aluno. Agora, infelizmente. Né? Então a gente fala que dos renováveis, 85%, em cima da quantidade de alunos que são possíveis de serem rematriculados. Isso, ou seja, alunos que são renováveis, né? Então, se tua escola vai até, sei lá, o 5º ano do fundamental, só tem educação infantil e fundamental anos iniciais. Então, se você não tem a turma de 6º ano, a turma de 5º ano não tem como rematricular na sua escola, e aí, obviamente, você não vai levar esses alunos em consideração. Então, você pega o total de alunos desde o início lá até o 4º ano, vê o total, 85% disso é uma meta acima disso, claro, é uma meta assim, muito bacana. A gente tem visto no mercado que não é tão simples alcançar, mas é factível e é saudável. E é bacana, porque se você está revendendo para o mesmo cliente, ele já existe lá, você não fez investimento algum para trazer esse cliente, ou seja, é aumento de receita também, mais um índice, o 5º que aumenta a sua receita, ou seja, aumenta a sua lucratividade. E como você já adiantou, o último deles, matrícula. Número de matrículas. Qual seria o setor responsável pela captação de novos alunos? Fala aí, Felipe, fala assim. O que você acha aí? O que vem na tua cabeça? O que eu acho ou o que é praticado? Não sei, vem aí, fala aí. É a secretária da escola. Vamos lá. O que a gente precisa entender? Que para que você possa, né, trabalhar com preço bom, né, melhorando seu ticket médio, fazendo, né, bastante matrícula durante o processo, você precisa antes gerar demanda. Você precisa aumentar essa demanda. E essa demanda, como é que eu aumento? Eu aumento com marketing, com comunicação. Então hoje, o marketing não é só uma palavra bonita que tem que ter na escola. Marketing é um setor muito importante que as escolas têm negligenciado. Vi escola assim, não, tem um marketing, a minha sobrinha, ela posta. É isso né? aí. Aí você fala, legal. A responsável por gerar demanda, por gerar ali combustível para a tua secretaria funcionar, é uma pessoa que assim, faz post. E a aluna da escola tem 15 Às anos. vezes é aluna da escola, sim, o que piora a situação, mas você precisa trabalhar, enxergar esse setor como um setor que precisa ser profissionalizado, precisa ter uma estratégia por trás. Qual é a forma que você vai comunicar? O marketing hoje se trata de agenda. Tudo que você faz no dia a dia da sua escola
tudo é marketing, tudo precisa ser comunicado, absolutamente tudo. Então, se existe um profissional que precisa estar dentro da escola acompanhando tudo, é um profissional de marketing. Que vai fazer com que aquela entrega, né, que você está apresentando para quem aceitou você, ou seja, para quem matriculou com você está mostrando para quem não matriculou o que ele está perdendo, né, ao longo daquele ano, para que ele possa, poxa, que bacana aquela escola. Agora, se acontece um monte de coisa bacana, todas as escolas que nós vamos, todas as escolas que a gente visita, todos os gestores que a gente comunica, tem o melhor pedagógico do mundo. Né? Sim. Tem o melhor pedagógico do mundo, aqui os alunos são felizes, e eu acho isso ótimo, uma maravilha. Só que mais alguém sabe disso? Ou só quem está ali dentro? Se é só quem está ali dentro, em algum momento você vai morrer, porque essas pessoas vão sair, vão chegar até a última série da tua unidade, né, da tua escola, e a escola vai acabar. Então você precisa de fôlego novo todos os anos, a escola precisa se renovar, mantendo a maior parte daqueles que já estão ali e colocando fôlego novo, que é uma galera que vai seguir com você até o final, né? E colocando novas pessoas. Então, assim, é importante que a galera veja o que está acontecendo. Só que não vai acontecer isso fazendo história de qualquer jeito, uma postagem sem uma estratégia. Sem né? uma preocupação estética. Aparece ali, sei lá, um negócio horroroso, uma parede quebrada. Todo mundo tem a parede quebrada, né? Todo mundo tem a parte que um aluno deu um chute. Ontem, né? Então, assim, é complicado. Ninguém tem esse fôlego financeiro direto para fazer todas as obras, principalmente porque fazer obra no meio do ano letivo ainda é complicado, né? Então, assim, todo mundo precisa ter esse cuidado, né? Então, eu vou mostrar os alunos, vamos procurar mostrar os alunos que são 100% do uniforme, né? Porque tem aquele período do ano, o uniforme não chegou e tal, acontece, né? As melhores escolas do mundo, né? Então, ali vou mostrar o local mais bacana. A rede social é para isso. É para isso. É para isso, é para mostrar o melhor. E o que vai ser o combustível, né, da matrícula é a visita. Então, se o marketing não consegue gerar visita na sua unidade, você não vai matricular. E aí a secretária vai ficar ociosa, sem fluxo de trabalho, e aí quem faz muito acaba ficando bom naquilo que faz. Quem faz pouco acaba tendo uma dificuldade porque não tem tanta prática. Então, quanto mais pessoas você conseguir botar dentro da sua secretaria, melhor a sua secretária vai ficando em desenvolver e fechamento. Então, o marketing é um setor que você tem que olhar para a captação de aluno, e o outro setor bem agregado, trabalhando em comum acordo ali, é o departamento comercial. Você precisa ter um processo de venda estruturado. Então, desde a primeira pessoa que curtiu lá o teu vídeo, que comentou, que falou que tem interesse, quem é a pessoa responsável para tentar trazer essa primeira ação? A gente fala que a linguagem, né, de marketing digital, quando essa pessoa interagiu de alguma forma ali, preencheu um protocolo, clicou no Saiba Mais, caiu no WhatsApp, ela está levantando a mão, querendo atendimento. Quem é a pessoa que vai fazer esse primeiro atendimento virtual para tentar transformar esse prospect, essa pessoa que levantou a mão, em uma visita? Então, eu começo a falar aqui de um funil, onde lá estão as pessoas que estão, né, rodando pela mídia social, e aí algumas levantam a mão. Opa, caiu aqui no meu funil. Depois de levantar a mão, o que elas precisam fazer? Eu preciso transformar isso numa visita, certo? Mas os pais não têm mais tempo de vir à escola. Cria uma visita virtual, um atendimento online, enfim, um tour virtual, enfim. A visita faz parte desse processo. Não tem como matricular sem estruturar essa parte do funil. Tem pai que vai passar direto? Ok, mas está lá. Você, dentro do teu processo, está desenhado. Você entende que num processo de matrícula tem que ter a parte de visita. Depois da parte de visita tem a apresentação pedagógica, você apresentou tudo ali. Depois tem a negociação, fechamento. Então eu estou passando aqui algumas etapas para você entender, né, para ficar bem nítido para você, um processo que você precisa criar, desde o marketing até o fechamento. Não fechou? Ok. O que eu faço depois com essas pessoas que chegaram até lá
Na secretária, que a gente começou. É isso, na secretária, e não fechou. Será que eu tenho como fazer repescagem, um pós-atendimento, entender como é que foi esse processo? Por que não matriculou? Por que ela não Por que matriculou? faltou a visita? Isso, enfim. Tem vários, como é um funil, né, existem perdas de uma etapa para outra, e aí cada etapa você pode trabalhar de maneira individualizada para que você possa aumentar o número final, que é o número de conversão. Pescar ali o número de matrícula. na parte anterior do funil para jogar mais gente, né? Cara, então, quer dizer, ter um número maior de matrículas, se a minha escola cabe, obviamente, aumentei o faturamento. Então, nós passamos aqui pelos 6, acho que vale a pena aqui a gente revisar rapidamente quais são os 6, né? Começando foi ticket médio. Ticket médio, depois a gente Inadimplência. Depois a gente falou. Optante de material didático. Depois. Cancelamentos. Depois. Rematrícula. E finalmente. Matrícula. Todas elas trazendo, todos esses KPIs trazendo ampliação da arrecadação, ou seja, aumentando a lucratividade da sua escola. Jonathan Pache, para a gente terminar esse nosso primeiro podcast, qual mensagem você deixaria para o gestor que ouviu tudo isso e falou assim, meu Deus, como é que eu começo tudo isso? Bom, vamos lá. Talvez nesse momento você esteja se sentindo sobrecarregado, não se sinta capaz, talvez sem energia de conduzir todo esse processo. O jogo mudou, talvez você não tenha percebido, mas agora as escolas que não estiverem com uma gestão mais profissional, elas vão deixar de existir. Então assim, eu falo com muita certeza, se você quer realmente lutar pelo seu negócio, fazer ele acontecer, mas não se sente pronto agora para encarar esse desafio, vem com a gente aqui no Bootcast, que a gente vai te dar muito conteúdo, né? Então estudar sempre é um caminho para você enfrentar os seus desafios. Eu acredito muito na educação, sei que você também acredita porque você tem uma escola, só que a gente também precisa aprender a consumir educação. Se a gente não valorizar a educação, como que a gente vai querer que os nossos clientes valorizem a educação? Então, invista em você. Hoje, se você tem 300 alunos, 200 alunos e quer ter 600, quer ter 800, você precisa se desenvolver para adquirir a habilidade de ser esse gestor de 800 alunos. Talvez hoje as habilidades que você tem te permitem ser gestor de apenas 300 alunos. Mas se você se desenvolver, se você aumentar as suas habilidades, expandir a sua competência, você vai chegar a ser um gestor de 600, 800 alunos, de abrir a segunda escola, a terceira escola. Isso não vai te trazer dor, porque você vai estar cumprindo um propósito com excelência, entendendo que para crescer você precisa investir em você mesmo, você precisa crescer o seu interior para você poder transbordar isso e fazer com que as pessoas ali que estão contigo venham nessa mesma pegada que você. Então nos acompanhe, nós aqui do Bootcast teremos conteúdos que vão te ajudar nessa jornada para que você deixe de ser um dono de escola e passe a ser um empresário da educação. Maravilha, Jonathan. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Esse é só o primeiro, teremos outros encontros, fiquem ligados e, obviamente, né, faça aquilo de sempre, né? Ative o sininho, compartilha, curta e se inscreva aqui no nosso canal para que você possa não perder conteúdos relevantes para a sua escola, para a sua realidade. Beleza? Até o próximo Bootcast. Aí, valeu, Felipe! Tamo junto. Uhul!